Olá, pessoal. Meu nome é Alan Moraes, eu sou cofundador técnico aqui da ZildAI. Aqui na ZildAI a gente tem o objetivo de utilizar a inteligência artificial para transformar as empresas do mundo, né? Então, o nosso objetivo é aproveitar o momento que a gente está vivendo, né, das tecnologias que nós temos e criar agências de inteligência artificial que vão potencializar é, algumas áreas das empresas, né? Umas da uma inteligência artificial, né, que nós temos que é bem interessante, que é bem legal, é o IA Assistente, né? O IA Assistente, ele basicamente é a nossa ferramenta de, de atendimento, né? Então ele se conecta principalmente com o WhatsApp, né? O principal foco dele, e permite que você plugue alguns tipos de inteligência artificial no WhatsApp, tá? Então hoje a gente também o pessoal chama isso de Engagement Hub, enfim, o nome técnico para isso, tá? Então hoje você pode conectar é, o Microsoft Copilot Studio, o Azure OpenAI ou diretamente a sua conta da OpenAI, tá? Então você tem essas três possibilidades para plugar no seu WhatsApp, tá? Então se você for uma empresa, só, putz, mas será que é tão complexo? Tem que entender? Não, não precisa. Então isso pode rodar todo no nosso ambiente e daí você não precisa entender o technique que está por trás, tá? Então, de maneira geral, o que você precisa entender é que a gente consegue plugar inteligências artificiais no WhatsApp para fugir um pouco daquele atendimento que era de chatbot, né? Então é um, dois e três, né? Então tem aquele processo baseado em fluxos tradicionais, né? O IA Assistente é, de fato, uma interface de inteligência artificial conversacional, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui no menu do IA Assistente, né? A gente tem algumas IAs aqui, a gente vai falar exclusivamente do IA Assistente hoje, tá? Então, na minha tela principal, eu tenho o dashboard, que ele vai mostrar algumas informações interessantes sobre o tempo de atendimento, né? Então, conversas ativas hoje, essa semana, esse mês, NPS, enfim, os dias, né, que nós temos de conversas aqui, e também os horários onde a gente costuma ter uma maior interação com pessoas, tá? Da minha empresa. Bom, eu posso vir aqui, eu vou ter a parte ao vivo, que é o que está acontecendo e os humanos estão conversando, e aqui no histórico eu vou ter a capacidade de pesquisar e também ver o que a inteligência artificial está conversando naquele momento, tá? Então, vou mandar um oi aqui. Legal. E aqui a própria inteligência artificial já assumiu o atendimento, né? Então, nesse caso, ele está apontando aqui para o IA SDR, que é a nossa IA de qualificação de leads e agendamento de reunião, tá? Eu vou perguntar sobre, por exemplo, o próprio IA Assistente. Você poderia falar sobre o IA Assistente? Legal. Enquanto isso está acontecendo aqui no WhatsApp, ele vai ficar aqui na nossa tela de é, vai ficar aqui na nossa tela, exibindo que a inteligência artificial está tendo uma conversa naquele momento, tá? Aqui na minha telinha de histórico. Enquanto isso, não aparece aqui no chat ao vivo, tá? Então, eu posso ver, ele vai mostrar o que está acontecendo naquele momento, né? Que a conversa está em andamento, quem está respondendo é um agente de IA, né? Então, que, enfim, né? Que por enquanto ele está desenvolvendo essa conversa. Ó, então ele falou, claro, o assistente automatiza, usando, oferece dashboards, acompanhar o desempenho e tal, melhorar muito a experiência do cliente. Quer saber mais? Algo específico? Falar, sei lá, vou perguntar como funciona a integração com o WhatsApp, por exemplo. E basicamente aqui, no nosso caso, ele está usando o Azure OpenAI, tá? Então, ele vai, enfim, né? Então tá falando, ó, o assistente ele permite que a assistente converse com clientes, envie mensagens proativas e faça transferência para atendentes humanos, tudo de forma fluida, assim você mantém o contato direto e ágil com o canal dos seus clientes mais usam, tal, enfim, e por aí vai, tá? E daí você tem uma coisa que você pode configurar que chama handoff, né, que é passar para um humano. Você pode, no meio da conversa, ele está configurado para entender que você quer falar com um humano, então ele vai transferir, tá? Nesse cenário aqui ele nem tá falando que ele é uma IA, então você pode definir se você quer que ele fale que ele é uma IA ou é um humano, né? São opções aí que você tem, tá?
Então aqui ele está basicamente fingindo, né, vamos dizer assim, que ele é uma pessoa humana, tá? Mas como eu já sei que eu deixei pré-configurado, eu vou colocar assim, quero falar com um humano. E daí o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer o processo que a gente chama de handoff, que é tipo como se fosse passar a bola, né? Então ele vai transferir para outra pessoa do meu time, vocês vão perceber que aqui ele está falando que está com a gente de IA, ele já mudou para a gente humano, tá? O que acontece? Normalmente, esses operadores, né, as pessoas que são de operação da empresa, elas não vão ficar olhando o histórico, tá? Elas vão ficar só aqui no ao vivo, tá? E no ao vivo vai aparecer que acabou de cair uma conversa para alguém atender, tá? Então a gente tem um conceito de filas, depois eu mostro lá na parte de configuração, mas você pode configurar filas de atendimento, tá? Nesse cenário, eu vou assumir meu próprio atendimento, tá? Eu poderia transferir para outra pessoa para outra fila, né? Ficar na fila padrão. Então, você vai ver que não deixa eu mandar mensagem enquanto eu não assumir, né? Então, eu vou assumir aqui, legal. E daí ele já passa para cá, tá? Quando ele passa para cá, aí eu posso continuar a minha conversa. Eu vou mandar um: oi, como posso te ajudar? Né? E lá no meu WhatsApp eu já começo a ter essa conversa aí em tempo real com o meu cliente, tá bom? Então você já consegue mantendo aí essa conversa, tá? Você pode mandar foto, você pode mandar vídeo, você pode, enfim, né? Pode mandar uma série de informações que você achar interessante, né? Mandei aqui, por exemplo, uma imagem e aqui do lado da interface do IA Assistente, ele também já recebe a imagem para mim, né? Então eu consigo visualizar a minha imagem aqui. Do meu lado, eu também posso mandar qualquer tipo de arquivo, tá? Imagem, texto e por aí vai, tá? Eu posso mandar também emoji, né? Então, enfim. Posso gravar um áudio e mandar, né? Deixa eu clicar aqui. Oi, tudo bem? Como que eu posso te ajudar hoje? Então, e ele também vai mandar o áudio para o meu cliente, tá? Então, também chega aqui o áudio bonitinho para a pessoa poder enfim, trocando os arquivos, tá bom? Então funciona normalmente como se fosse uma plataforma mesmo de WhatsApp, tá? A gente usa a API oficial, tá? Então você tem que se atentar para algumas coisas, tá? Tem uma janela de 24 horas que é específica do WhatsApp, tá? Então a própria plataforma, depois que um cliente começa uma conversa, você começa uma conversa com o cliente, ela encerra após 24 horas sem interação, tá? Então você tem que continuar tendo uma interação com esse cliente e caso a conversa se encerre, você precisa iniciar uma coisa que é chamada de conversa proativa, tá? Que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, ah, bom, legal. Então, basicamente é isso, né? As interações aqui que eu posso ter. Eu posso transferir de volta para a fila, né? Então, não quero mais pegar esse atendimento, vou jogar para a fila para outra pessoa pegar, vou mandar para a fila do financeiro, do comercial, e por aí vai, né? Ou eu posso também jogar para algum outro usuário, tá bom? Então, eu tenho essa opção aí de mandar esse atendimento para outro usuário sem problema, tá bom? Então eu também posso fazer aqui a transferência. Eu posso também encerrar esse atendimento, né? Então eu tenho alguns motivos de encerramento que eu vou mostrar lá, que parece só o título para facilitar para o pessoal, tá? Mas eu posso criar motivos de encerramento e também encerrar esse atendimento, tá? E assim que eu encerro a IA, no próximo atendimento a IA vai começar a atender esse cliente, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, essa opção, tá? E daí eu consigo já encerrar esse atendimento, tá bom? Bom, legal. E daí como que eu faço para, por exemplo, começar uma nova conversa com o cliente e eu quero que o humano atenda, tá? Eu posso clicar aqui e posso mandar alguns tipos de mensagem, tá? Tem mensagem interna e mensagem externa. Mensagem externa, ela vai fazer uma chamada para esse cliente no WhatsApp, tá? Então, eu venho aqui em mensagem externa, por exemplo, vou clicar em continuar. Eu posso usar, tem um CRMzinho, tá, integrado aqui no nosso sistema, né, no IASDR, que você pode mandar mensagem para contas, para contatos que você já cadastrou ou para números personalizados, né? Então, eu coloco o número personalizado, vou colocar aqui, por exemplo, o meu número, né? Posso colocar ele aqui, posso clicar em continuar, vou falar quem que vai atender, né? Nesse caso, vou mandar, por exemplo, para a Zild, qual é a fila que eu quero que vai fazer, quem que vai responder, né? Então,
Se eu quero que a IA, eu faço uma mensagem proativa que a IA vai cuidar, muitas vezes para enviar uma mensagem em massa, eu vou optar por essa solução, tá? Então a IA ela continua a conversa, não tem problema, tá? E qual que é o template de conversa que você vai fazer, tá? Templates de conversa são algo, é algo bem específico da Meta, tá? Então você tem mensagens do tipo proativo e você tem mensagens que são mensagens proativas, elas podem ser de serviço, principalmente, ou de marketing, tá? Todas elas têm custo para você iniciar uma conversa ou reiniciar uma conversa, tá? A de marketing ela acaba sendo mais cara porque é como se você estivesse prospectando a pessoa, tá bom? Mas a grande vantagem de usar a API do WhatsApp é que se você flaga ela como marketing, a possibilidade, a propensão de você perder o número é muito menor. Claro que a ideia que o WhatsApp sempre diz é para você utilizar mensagens que para pessoas que estão esperando, tá? Então, para você ter uma reputação melhor, tá bom? Mas isso tem um painelzinho que você consegue ver a reputação diretamente lá no WhatsApp Business da Meta, tá? Então você vai lá no business.facebook.com e tem a sua reputação, tá? Bom, nesse caso eu vou selecionar um template que eu já deixei pré-configurado, chama retomada de atendimento, né? É uma mensagem de serviço, tá? Então eu vou mandar a mensagem aqui, ele vai falar que ok, consegui mandar a mensagem para esse meu cliente. E como caiu para IA, né? A ideia é que ele já vai aparecer aqui, ó. Notamos que você iniciou um atendimento conosco, recentemente gostaríamos de continuar te ajudando, tal. Então, vamos continuar, vamos responder. Eu não posso mandar outra mensagem se o cliente não responder, tá? Então, aí a Meta ela bloqueia e não deixa você continuar fazendo atendimento. E você vai ver que ele vai cair de novo aqui nesse cenário no atendimento da inteligência artificial, tá? Então, eu consigo ver aqui que eu tenho um novo atendimento de Alan Moraes aqui. Um está finalizado e agora comecei um novo, porque eu mandei uma mensagem proativa para ele, tá bom? Então você pode ir acompanhando, tá? Uma opção que eu tenho, imagina que eu estou aqui e falar, legal, estou acompanhando a IA, mas cara, eu acho que ela deu uma viajada, eu mesmo quero assumir. Então você pode clicar aqui e manda direto para você. Não tem problema. Aí ele já vai mudar para atendimento humano. Quem pegou foi o Alan Moraes. E quando eu vier aqui, já vai aparecer de novo o atendimento para mim, tá bom? Então isso é bem interessante. Bom, legal. Então, uma vez que eu fiz isso aqui, eu vou falar rapidamente aqui das configurações, tá? Bom, aqui na parte dos assistentes, né, você vai ter os assistentes em si, que você pode ter mais de um número de telefone, não tem problema nenhum para você poder utilizar, tá? Ahn, tem algumas configurações que são interessantes, né, que você vai poder utilizar. Aqui, por exemplo, eu estou falando que eu uso o Azure OpenAI, tem um agente já pré-definido, que está ativo ou não. Habilitar NPS é uma opção, incluir o nome do usuário nas mensagens é outra opção. Números permitidos, imagina que é um WhatsApp interno que você quer só falar com seus vendedores da empresa. Então você pode vir aqui e adicionar os números das pessoas que podem chamar esse assistente especificamente. O horário de atendimento para esse atendente, e daí dar uma mensagem específica também falando se ele deve atender ou não nesse período, tá? Então, qual a mensagem caso esteja fora do horário de atendimento, tá? Tem outras opções aqui que você pode colocar para ele responder por voz ou não, tá? Então aqui se a pessoa manda um áudio, ele pega e vai mandar um áudio, então tem algumas vozes que você pode utilizar para fazer e ele vai mandar para responder o áudio. Se o cliente mandar áudio, o tempo limite que ele fica com aberto, a gente recomenda aí 24 horas, tá? Mas você pode aumentar ou diminuir, tá? Lembrando que tem aquela janela do próprio WhatsApp, tá? Mensagem, encerramento de conversa, quando terminar a conversa também, tá? Os canais de atendimento, basicamente, é só texto para você poder se organizar melhor. Bom, então continuando aqui, você tem as filas, né, que mostram que tem algumas configurações que são interessantes enfim, para você vincular com as filas de atendimento da sua empresa, como funciona por departamentos ou coisa do tipo, tá? Então, eu tenho aqui qual que é o nome da fila, quem são as pessoas que vão ter acesso aos atendimentos que caírem nessa fila, se ela está ativa ou não, se é a fila padrão, caso ele não encontre nenhuma fila para jogar. Fila estatística, ela seria utilizada para integração com sistemas internos, tá? É uma fila que se você coloca ela nessa fila, ela encerra o atendimento, tá? Então, basicamente é isso. Ela encerra o atendimento e fala, ó, salvei como se estivesse nessa fila e manda para um sistema externo, tá?
Então, permitir encerrar o encerramento sem selecionar o motivo também, então, para o pessoal não precisar selecionar o motivo de encerramento. Qual que é a transcrição que vai ser utilizada, tá? O resumo. Então, eu posso utilizar a geral, um de Service Desk, problema solução, comercial, anotação para CRM, Bunch, Spincelli, MedPeak, análise de sentimentos, né? Intenção do cliente, análise de entrevistas, projetos ponto-chave e tal, e eu posso também customizar o prompt. Então, se eu quiser, eu posso criar meu próprio prompt de resumo de conversa, tá? Então, como eu mostrei ali no vídeo, ele faz um resumo quando você encerra a conversa. Então, você pode criar o seu prompt ou pode utilizar um dos nossos aqui, que já estão pré-definidos, tá? Aqui os motivos de encerramento que fazem sentido para essa fila. Depois eu mostro aqui no menu como configurar, bem simples. E também quais outras filas que eu permito fazer a transferência, tá? Então você pode colocar aqui também, tá? É legal você marcar a própria fila também, porque às vezes é um atendente que quer voltar para a própria fila, né? Então, vamos dizer que eu sou do comercial, mas eu não posso mais atender a pessoa, então eu jogo de volta para a fila do comercial, tá? Então seria esse flag. Se você não selecionar nada, ele vai permitir para todas as filas, tá? Isso é o comportamento padrão. Bom, daí a gente tem os motivos de encerramento, né? Então, que basicamente é um texto mesmo, né? Então, o seu usuário vai selecionar por que ele está encerrando aquele ticket. E também as tags, que basicamente é para você vincular com a conversa, tá? Então, para te auxiliar nos filtros, tá bom? Bom, algumas coisas são interessantes para você melhorar um pouco mais a sua experiência ainda em relação ao, a utilização do IA Assistente. Primeiro que aqui você pode criar seus grupos, os seus usuários, tá? Então, enfim, você pode criar os seus usuários aí na plataforma. Você pode criar os grupos, né? E daí lá dentro dos grupos você vincula com as pessoas que fazem parte daquele grupo específico que você quer, tá? Uma coisa importante que vocês perceberam é que os grupos, eles aparecem aqui nas configurações do IA Assistente nos canais, né? Ou, desculpa, nas filas. Então, todo mundo que é desse grupo aqui, que foi configurado lá no grupo de usuário, vai ter acesso àquela fila, quem não for, não vai ter, tá? Então, uma coisa interessante. Bom, falando sobre o usuário, uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui você tem as funções, né? Então, que é administrador global, vê tudo. Supervisor, vê só do grupo dele, tá? Então, ele é o supervisor de um dos grupos, ou usuário, tá? Então, o supervisor, ele vê as conversas das pessoas do grupo dele, e o usuário, ele vê só a própria conversa, tá bom? Assim que funciona aqui. Bom, o Webhooks, ele é utilizado mais para a monitoria, então não vou colocar muito aqui, mas ele permite identificar que uma monitoria de ligação acabou de ser finalizada, tá? Então, num segundo treinamento a gente vai falar mais do IA monitoria, mas ele permite vincular o IA assistente com o IA monitoria, tá? Que o IA monitoria basicamente ele faz uma revisão do atendimento, tá? Bom, legal. Os conectores, você vai ter vários conectores aqui. A gente recomenda não mexer nesses caras aqui, então não precisa se preocupar. Se tiver alguma dúvida técnica, procura a gente aqui no nosso suporte, tá? E os agentes são os agentes que você está utilizando, tá? Então, por exemplo, vou dizer que eu estou utilizando o IASDR para a parte conversacional e eu queria adicionar conhecimento nele. Então, eu clico aqui, clico em escolher arquivo e posso subir PDF, documento Word, para ele aprender sobre o conteúdo que tem lá dentro para fazer uma pesquisa usando o RAG, né? Então, é assim que a gente adiciona conhecimento aos agentes, tá? Bom, e basicamente é isso, tá? Então, aqui é um overview sobre o IA Assistente, tá? Se tiver dúvida, procurem o nosso time de atendimento, a gente está aqui para ajudar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!